Vez, visitante pela primeira vez, tem alguém essa noite? Visitantes pela primeira vez, levanta a mão, fica a mão levantada, por favor, fica a mão levantada. Nossa equipe aqui do departamento do mais vai estar entregando para você. No finalzinho do culto você vai falar com alguém lá fora, que vai trocar esse um mimozinho para abençoar, para te abençoar, tá? Vai dar um mimozinho para você. No final do culto você procura alguém lá fora que vai estar com essa blusa, que tem mais teu departamento, e você procura e vai ser, alguém vai até você também lá fora em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos que nos visitam. Também registra a presença da irmã Liliane Barros, irmã Liliane que nos visita mais uma vez, bem-vinda, e os demais irmãos. Hoje é aniversário do irmão Mardônio está aniversariando hoje, né? Irmão do Carlos Móveis, o Mardônio, fica de pé, o Mardônio para receber a oração, tá? Mardônio, tímido, saiu? Meu Deus do céu, o Mardônio até para receber a oração dá trabalho, com meu Jesus de Nazaré. Hoje é aniversário do Mardônio, Deus abençoe a vida dele poderosamente, amém? Quem está aqui diga amém. Estou achando vocês calados hoje, acho que é o calor, o Sobral fez um calor muito grande hoje, estou achando os irmãos muito calados hoje. Quem está vivo, dê um glória a Deus aí, me ajuda. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11. Vamos falar de um texto bastante conhecido, mas que traz lições tremendas ao nosso coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11, do verso de número 1 ao verso de número 14, um texto um pouco extenso, mas que vai falar tremendamente ao nosso coração. João capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 14, amém? Diz assim, já encontraram todos? Diz assim o texto sagrado: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: as enfermidades não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme está salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do sono do repouso, o repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Verso de número 14 e 15. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Amém? Mas vamos ter com ele. Pai, nessa noite, mais uma vez, nós te glorificamos, te exaltamos. Li a tua santa palavra, te peço, ó Deus amado, fala, meu Pai, a cada coração, Senhor, porque a palavra é viva e eficaz, se renova a cada dia, a cada momento, Senhor. Fala de forma peculiar, especial a cada vida essa noite, em nome de Jesus. Queridos, esse texto que a gente leu, do Evangelho segundo escreveu João, vai encerrar uma série de milagres que Jesus fez nesse Evangelho. João
é totalmente diferente dos demais evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos ou similares. Eles apresentam, os 3 evangelhos, cerca de 36 milagres. Aqui João nos apresenta 7 milagres. Cada milagre tem um propósito específico. Esse milagre que a gente falou acerca de Lázaro, que vai tratar da sua ressurreição, vai mostrar Jesus como tendo poder sobre a própria morte. Jesus como sendo poderoso para trazer alguém da morte para a vida. Assim João vai retratar nesse milagre. E começa o texto falando acerca da família que morava em Betânia. Mas antes, irmãos, falando, para a gente entender um pouco o contexto histórico, Jesus, eles tiveram anteriormente uma festa dos judeus, chamada Festa da Dedicação. Era uma festa celebrada pelos judeus em comemoração à purificação do templo, porque há um certo tempo atrás, um homem chamado Antíoco Epifânio, que era rei dos Seleutas, a nação assíria, esse homem invade o templo, profana o templo de Jerusalém, ele pega uma porca e sacrifica no altar para profanar o templo do Senhor. Sabemos que o judeu tem o templo, tem uma porca como sendo animal imundo, animal sujo, e aquele homem assírio pega uma porca, entra, invade o templo, destrói alguns utensílios sagrados, juntamente com o seu exército. Então ele pega uma porca e sacrifica no altar para profanar o templo de Jerusalém. E os macabeus, que eram uma tribo onde se tinha homens valentes, formaram um exército para combater os seleutas, invadiram ali a cidade, o lugar, e conseguiram então libertar o povo, libertar a cidade de um suposto cativeiro que seria feito pelos assírios. E aí, por causa disso, eles fizeram um trabalho de purificação do templo, de lavar, de limpar, de orar, de apresentar incenso, queimar mirra. E por conta dessa festa, por conta desse feito, começou a celebrar uma festa. Jesus vai nessa festa, está em Jerusalém na festa, e o texto vai falar, a partir do verso 22, que Jesus passeava no templo, próximo ao pórtico de Salomão, onde ali os judeus, os fariseus, vão interrogar Jesus acerca de quem ele era, mais uma vez, para tentar, mais uma vez, pegar Jesus em uma situação contraditória, e perguntou: olha, fala claramente, se tu é o Cristo, nos fala, se não é, nos fala. Jesus vai dizer: os meus feitos, meus milagres falam por mim mesmo. E eles queriam que Jesus entrasse em contradição, só que Jesus diz uma coisa, que eles ficam revoltados. Jesus vai dizer: olha, eu e o Pai somos um. Aí eles queriam apedrejar Jesus, queriam matar Jesus, e Jesus foge, vai para um lugar, vai para outra Betânia próxima ao Rio Jordão, nas cercanias ali do Rio Jordão, vai para Betânia, passa 3 dias lá, está lá, e vai ter que voltar para outra Betânia depois, por causa da morte de seu amigo Lázaro. São 2 Betânias, uma em um local, outra em outro lugar, que a distância era cerca de 2 dias de viagem, cerca de 30 quilômetros andando a pé. E Jesus estava agora nesse lugar para descansar, depois de passar mais uma perseguição, depois de tentarem matá-lo mais uma vez apedrejado. Jesus está naquele lugar para descansar, e chega um emissário, um mensageiro, para falar acerca da doença do amigo Lázaro, que a gente acabou de ler o texto. Esse texto, irmãos, nos traz lições tremendas. No fator que eu pedi que o louvor cantasse, Ressuscita-me, que fala acerca da ressurreição de Lázaro. Lições que a gente sempre tem que observar, sempre Deus fala algo novo ao nosso coração. E esse texto fala, irmão, de lições preciosas, que a gente vai ter que refletir essa noite. Muitas lições vão falar muito forte a cada coração, de forma especial umas a outros. O importante, eu tenho convicção, é que Deus vai falar mais uma vez com o seu povo aqui essa noite, porque Ele é fiel para isso, e marcou um encontro comigo e com você, para falar ao meu e ao teu coração, amém? Olha para alguém, para interagir essa noite, diga: prepara o teu coração, aperta o cinto, porque Deus vai falar com você essa noite, amém? Aprendamos aqui algumas lições, dentro do texto que nós lemos. A gente lê no verso de número 3 assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizia a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus, irmãos, era um homem que não tinha muitos amigos. Jesus era um homem no seu ministério terreno que não tinha muitos amigos. Jesus tinha 12 discípulos, só 3 eram mais próximos: Pedro, Tiago e João. Os outros 9 eram um pouco mais distantes, não eram tão próximos de Jesus. Jesus tinha amigos como Lázaro,
Marta e Maria, que moravam em Betânia. Betânia era um vilarejo, né? Uma cidade pequena, mas muito próspera. A gente às vezes lê a palavra e não procura conhecer o contexto, a história, a tradição, que vai nos mostrar em pormenores acerca daquele povo, dos seus costumes, da maneira que viviam. E a gente pesquisando um pouco acerca desse lugar, encontramos que Betânia é um lugar próspero, um lugar bem próspero, né? Onde a família de Marta e de Maria eram também pessoas prósperas que moravam ali, e que o pai que havia morrido, o pai de Lázaro, Marta e Maria, ele cultivava olivais, ele tinha uma plantação imensa de olivais, então ele plantava olivais, e essa família vivia da colheita da uva, onde fazia-se vinho e distribuía para muitos lugares, inclusive pela própria Jerusalém. Família abastarda, digamos assim, né, de posses, que tinha uma condição financeira bem elevada para poder morar numa cidade pequena, um lugar gostoso de se viver. Falamos na quarta-feira acerca de Naim, onde Jesus vai ressuscitar uma viúva, né, que tinha um filho único que faleceu, e Naim quer dizer lugar aconchegante, lugar gostoso, lugar aprazível, lugar bom de se viver. E Betânia também era um lugar assim, lugar bom de viver, lugar próspero, lugar abastardo, lugar que não tinha muitas edificações, mas quem morava lá vivia bem. Esse é o desejo de todo o coração. Quem quer viver bem, levanta a mão. Quem quer encontrar um lugar para viver, um lugar abençoado, tranquilo, lugar próspero? E às vezes, irmãos, nós não podemos escolher um lugar para morar. Às vezes pessoas aqui estão morando em um bairro que é perigoso, um bairro que a gente sabe que a violência, ela tem cada vez mais tomado proporções incontroláveis, e a gente vê que a nossa segurança, a cada dia, ela é questionada, a cada dia a gente sai e não tem certeza se vai voltar. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que o teu bairro vai ter segurança, que a tua rua vai ser segura, teu trajeto do teu sair e o teu voltar, o teu levantar e o teu deitar vai ser abençoado, protegido e guardado pelo Deus que tu serve, pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Assim vivia essa família em um local aconchegante, em um local farto. A gente encontra a base bíblica para entender essa premissa, isso que eu falei, porque Jesus em Lucas capítulo 10, ele vai visitar Marta e Maria, né? E só que ele vai e leva mais 12 com ele na hora do almoço, e a gente sabe que se não houver a condição boa, não dá para receber 13 pessoas para almoçar, a pessoa vai ficar agoniada, vai fazer o quê? Olha para o freezer, o que tem lá? Não tem, vai no mercantil para poder comprar, para comprar tem que ter dinheiro. E quando Jesus chega lá, Marta, ela fica angustiada, fica agoniada, com muitos afazeres. Não fala que ela está preocupada com o que comer, o que botar, não, preocupada com o que fazer, preocupada com o trabalho que ia ter para alimentar a Jesus e seus discípulos. E Maria senta-se aos pés de Jesus para aprender da palavra. E também a gente vai falar daqui a pouquinho acerca do túmulo de Lázaro, que era dentro das terras de Marta e Maria. Só quem tinha túmulo dentro da terra naquela época era quem tinha condição financeira elevada. Então fica aqui subentendido, ou fica entendido, fica claro que a família tinha uma condição financeira muito boa, que a família tinha posses, que a família tinha recursos, que a família ainda em contrapartida tinha uma amizade estreita com Jesus. Amém? Eu aprendo aqui uma coisa, o verso 3 nos fala que o texto fala que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. Então eu vejo aqui, querido, que essa família era uma família que tinha intimidade com Jesus, a ponto de Jesus estar na sua casa sem marcar, né? Porque se eu quero almoçar na casa de alguém, de um irmão, de um membro da igreja, eu preparo o terreno, digo: olha, irmão, quem sabe quer me receber domingo lá, eu queria sentar com você, comer uma carne assada aí, quem sabe, uma picanha suculenta, dando tudo certo, ou pode ser um arrozinho com feijão e um peitinho de frango. Eu preparo o terreno, não chego na sua casa, né, sem avisar, porque eu não tenho com você aquela relação tão íntima como se tem pessoas mais amigas, mas quem é mais próximo, chega muitas vezes sem avisar, sim ou não? Já chegou na tua casa sem avisar? Para almoçar?
Só Jesus na causa, sim ou não? Aí fica preocupado, tem que ter intimidade. A lição que eu aprendo aqui em primeiro lugar, querido, é que essa família, ela tinha intimidade com Jesus. O texto não fala que Lázaro não vai falar que Lázaro era discípulo, que Lázaro era apóstolo, que Lázaro era sacerdote, que Lázaro era escriba. Diz que Lázaro era amigo de Jesus. Ei, crente, uma lição que fica para mim e para você essa noite é: melhor é ter intimidade com o Senhor do que um mero cargo na igreja. Deu para entender? Melhor é ter intimidade. Melhor é ter intimidade. Isso eu tenho falado muito no nosso coração acerca de intimidade, acerca de conhecimento, acerca de crescimento espiritual, porque ministramos na quarta-feira acerca de Naim, falamos acerca da viúva de Naim, que Jesus ia entrando na cidade, ia com ele uma multidão muito grande, mas e também os seus discípulos. Falamos acerca disso, que existiu uma multidão, existiu discípulos, e eu falei e declarei o seguinte, que é melhor ser discípulo do que ser multidão, porque discípulo ele segue, discípulo ele serve, discípulo ele participa, discípulo ele coopera, discípulo ele colabora, discípulo ele é submisso. A multidão que é apenas o milagre, a bênção e vai embora. Recoloquei essa noite: você é discípulo ou você é multidão? Discípulo tem intimidade com o Senhor. Levanta a mão, crente, quero profetizar que chega um tempo em que o nosso prazer, que o nosso propósito seja a cada dia crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que venha um tempo que o foco da igreja mude, não fique apenas no foco de buscar o milagre, de buscar a bênção, mas ter intimidade com o abençoador. E crente, quando você tem intimidade com o abençoador, tenha certeza de uma coisa: a bênção acontece de forma natural na tua vida. A bênção chega sem nem que você peça, sem nem que você espere. O Senhor te surpreende e te abençoa. Ei, busca a cada dia intimidade com o Senhor. O pastor Neto pregou sexta-feira, usou Tiago 1:22, que fala que devemos ser praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Olha a construção das mensagens, olha o teor das mensagens, olha o conteúdo das mensagens, olha o avanço das mensagens, querido, porque vivemos um tempo em que se prega muito o que dá certo, mas esqueceram de pregar o que é certo. Pregar o que é certo. Não se prega mais acerca de inferno, acerca de pecado, acerca de correção, porque isso não atrai multidão, não atrai ibope. Mas quem é íntimo de Jesus, querido, ele suporta a prova, porque ele sabe que depois da prova vem a vitória para a sua vida, porque ele tem intimidade com o Papai do céu. Lázaro era íntimo, amigo íntimo, a ponto de Marta e Maria dizer: ei, avisa Jesus, vem cá, vai lá, avisa que aquele que ele ama está doente. A pessoa sai de lá, um emissário sai, talvez um funcionário, um servo, ele sai para avisar Jesus e vai caminhar um dia para chegar onde estava Jesus. Chega a dar o recado. Só que a gente vai ver também no verso 3, que Lázaro, mesmo sendo íntimo de Jesus, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo o texto não deixando claro, mas a gente pode pesquisar e entender que a família tinha condição financeira, que a família tinha recurso financeiro. Mas eu aprendo uma segunda lição, crente, eu aprendo uma segunda lição, que mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo sendo seguidor de Jesus, eu também vou passar por prova e por sofrimento. Dá para entender, sim ou não? Quem passa por prova aqui, levanta a tua mão. Ixi, Jesus. Quem passa por luta. Então, não é o fato de ser amigo de Jesus que não vai ter prova não, crente.
não é o fato de dizer que é discípulo, que segue a Jesus, que é fiel, que não perde um culto, que está na igreja sempre, não vai nos dizer que não passaremos por prova, dificuldade ou tribulação, não, vamos passar por prova. A diferença é passar com Jesus ou passar sem Jesus, meu filho, porque sem Jesus, o fracasso é garantido, mas com Jesus a vitória é garantida. Me mandaram um videozinho hoje, um corte de uma mensagem de um pastor missionário, e me chamou a atenção quando eu comecei a escutar, ele falando acerca de uma família que ele conheceu, a irmã Célia, não é nossa não, a irmã Célia de São Paulo. E essa irmã Célia, o pastor pregou lá uma certa feita em São Paulo e ficou amigo, foi visitar a família. Essa família de crentes tinha um filho especial no bom sentido, mais amplo da palavra, um filho que tinha muitos dons e talentos, um filho que era autodidata, tocava tudo quanto era instrumento, sem nunca ter aprendido, passar numa faculdade de música, numa escola de música, tocava tudo. E aquele filho era orgulho da família, orgulho da igreja, tocava tudo na igreja, aquele menino tocava. E certa feita o pastor missionário viajou para o Amazonas e trouxe um índio com ele. O índio, que era missionário, foi visitar essa família depois, junto com o pastor, lá em São Paulo. E o pastor apresentou o garoto, o rapaz, o jovem, ao índio. O índio disse: olha, eu quero ver se ele toca tudo, se ele toca na minha folha. Porque os índios tocam a folha, sai nota musical numa folha, que eu não sei como é que é o mistério, mas tocam hinos belíssimos em uma folha, de uma árvore. E o garoto, o jovem, pegou a folha e disse: o senhor quer que eu toque hino? E tocou o hino belíssimo naquela folha, e ali todo mundo ficou encantado com aquele garoto. E a família pobre, família humilde, necessitada, e ele tinha um primo que viajou para o Japão, passou um tempo lá e voltou depois, e voltou com um recurso financeiro, voltou com uma boa condição financeira. E aquele garoto, aquele moço lá, o primo desse jovem, convidou esse primo para abrir uma banda, para formar uma banda, né? E aí disse: olha, o que a igreja te dá? A igreja não te paga salário, a igreja não dá recurso para ti, a tua família é pobre, ninguém tem carro, ninguém tem recurso, vamos abrir uma banda, formar uma banda, deixa esse negócio de igreja, quando tu for velho tu volta. E ele deixou a igreja, disse para a mãe: olha, está aqui minha carteirinha, eu estou saindo da igreja, eu preciso procurar fama, fortuna, reconhecimento, eu quero ajudar vocês. E deixou Jesus, e foi tocar, formou uma banda, a banda explodiu, fez sucesso, foi conhecida, um sucesso meteórico. A banda chamava-se Mamonas Assassinas, o jovem chamava-se Dinho. O Dinho tocava tudo. O Kleber falava comigo hoje, que ele esteve certa feita no programa do Faustão, onde deram para ele tocar sanfona, violão, ele tocou tudo lá, e foi um sucesso extraordinário. E há 3 dias antes do acidente, que infelizmente ceifou a vida de toda a banda, o pastor esteve em São Paulo, e a irmã Célia mandou uma mensagem: pastor, vem na minha casa, vem pregar para o Dinho vai viajar, vem falar do amor de Jesus para o Dinho. E o pastor foi. Quando o Dinho soube que o pastor ia, ele brincalhão, ele se escondeu atrás da porta, e o pastor entrou, ele pulou nas costas do pastor, brincou, fez aquela brincadeira dele, e depois: pastor, eu tenho uma bênção para o senhor. Pastor bem humilde, aí foi lá dentro, pegou um cheque de 5.000 reais, deu para o pastor, daqui para o senhor. E o pastor pegou e disse: olha, Dinho, obrigado, que isso vai ajudar muito o meu ministério, mas Dinho, eu vim aqui fazer algo da parte de Deus. Dinho, vim falar para ti, que o Senhor está reclamando da tua volta, que o Senhor quer você de volta na casa dele, que o Senhor quer você de volta. Dinho, volta para Jesus. Eu disse: não, pastor, não posso. Eu não posso, pastor, porque eu estou buscando, pastor, eu tenho que crescer, pastor, já conquistei, já comprei carro, casa, eu já fiz muita coisa, pastor, não posso voltar agora. Quem sabe quando estiver velho eu volte. Eu entendo que Jesus é o caminho, mas quando estiver velho eu volto para Jesus. Infelizmente 3 dias depois, o Dinho morreu no acidente, e ele mostrou as fotos do acidente,
O corpo do Dinho partido em vários lugares, foi recolhido para ser sepultado, morreu sem Jesus. Ei, querido, vale a pena sofrer com Jesus, vale a pena pagar o preço, sim ou não? Vale a pena pagar o preço da prova, da luta, porque com Ele eu tenho certeza de uma coisa, que a prova ela vai passar, que a luta ela vai passar, porque Ele está comigo e garante a minha vitória. Deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem crê. Então não pensa você, porque você é crente, porque você é discípulo, porque você tem intimidade com Jesus, que está isento de passar por luta. Não, a Bíblia fala, querido, que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Tem livramento para a tua vida, livramento para a tua casa, porque o livramento são de todas as aflições. A Bíblia fala, irmão, no Salmo 73, Asaf, ele questiona, porque o justo sofre. Essa questão é milenar, essa questão, querido, é desde os primórdios da humanidade. Porque o justo sofre? O que falar de Jó? Reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal e passou o que passou. Mas eu aprendo uma coisa, vale a pena carregar a cruz, porque um dia a cruz vai ser trocada por uma coroa. Você não entendeu? Eu dava um glória, se eu fosse eu dava um glória. O justo também sofre, o justo também passa por perrengue, mas a diferença é entender uma coisa: eu estou no perrengue, eu estou na luta, mas Ele está comigo. Quem acredita? Coloca a mão no peito assim, coloca assim, ó, e diga: eu posso passar o que eu passar, eu posso sofrer o que eu sofrer, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e por vir vai levantar-se ao meu favor. Louvado seja o nome. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Meu Deus. E o emissário sai, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A pessoa recebe a notícia, viaja um dia, só que assim que ele sai, Lázaro vem a óbito, Lázaro morre. Ele demora um dia para chegar onde estava Jesus, dá a notícia e volta. Demora mais um dia para voltar. Imagina, a pessoa traz o portador da boa notícia, né? Falei com Jesus, ele disse: olha, avisa Marta e Maria que essa doença não é para a morte não, é para a glória de Deus, ele não vai morrer. Quando a pessoa vai voltando, irmão, cheio, ele volta cheio de alegria, de contentamento. Quando chega em casa, procura Marta, está chorando. Procura Maria, está chorando. Procura Lázaro, foi sepultado. E o que aquele homem ia pensar? O que aquele homem agora ia passar em sua mente? Jesus mentiu, Jesus me enganou. Jesus falou que o Lázaro, o meu patrão, não ia morrer, agora ele morreu. Eu não tenho cara para dizer para Marta e Maria o que ele me falou. Crente, aprenda uma lição, independente da circunstância, independente do momento que você vive hoje, acredite na palavra de Jesus. Amém? Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Pode acontecer tudo ao contrário, mas fica com a palavra, guarda a palavra, permaneça na palavra, confia na palavra, descansa na palavra e viva as promessas de Deus para a tua vida. A circunstância não invalida a promessa. A circunstância não invalida a promessa. Se ele prometeu,
Ele vai cumprir. Quem crê, quem crê, quem crê. Ele falou, meu filho. Se ele disse, está dito. Pode penar o eixo da terra. Pode acontecer o que acontecer. Se ele falou, é só contar os dias. Começa a contar os dias aí, vai contar os dias. Vai contando os dias. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Acredite naquilo que Jesus falou. Ah, mas o Senhor falou que a minha família ia se converter. Mas cada dia está pior. Deus falou que a minha vida financeira ia mudar, mas cada dia está pior. Deus falou que isso ia acontecer, mas cada dia está pior. Não duvida, confia na promessa de Deus para a tua vida. Jeremias capítulo 1 versículo 12, ele diz: Jeremias, o tem nas mãos, o tem uma vara de amendoeira. Ouviste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. A palavra de Deus na tua vida vai se cumprir. Deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem crê. Então permaneça com a palavra. Quarto lugar, versos 33 ao 35. Vamos mandar um pouquinho que no texto vai dizer: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaram? Onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Quarta lição: existe um tempo perfeito para o Senhor agir. É interessante, irmãos, como Deus tem falado ao meu coração acerca de tempo, nos últimos dias, nos últimos meses. Pregadores têm passado aqui e falado acerca do tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado, já haviam se passado 4 dias. O Maia cantou aqui essa noite, o louvor no original vai dizer que Deus tarda, mas não falha. Crente, o teu Deus, o meu Deus, não tarda e nem falha, chega sempre na hora correta, na hora certa, no tempo perfeito que Ele estabeleceu, pelo seu próprio poder. Vou explicar para você. Jesus demorou. Interessante o verso que nós lemos, o verso 15 vai dizer: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha só, Jesus declara: Lázaro morreu, mas eu me alegro porque não estava lá. Que amigo é esse que se alegra com a morte do amigo? Que amigo é esse que se alegra? Não, eu estou alegre porque eu não estava lá. Porque se Jesus estivesse lá, Ele ia curar Lázaro. Se Jesus estivesse lá, Lázaro ia ser curado. Mas Jesus não queria curar, Ele queria ressuscitar. Quem pegou? Jesus não quer fazer o milagre que você quer fazer muito maior na tua vida. O milagre que Ele quer fazer na tua vida é para surpreender você e todas as pessoas que moram na sua circunvizinhança. O milagre que Ele quer fazer em tua vida é para virar notícia. Deixa eu ver quem acredita aí, meu Deus do céu. Lázaro morreu. Segundo a cultura judaica, quando alguém morria, eles acreditavam que até 3 dias o espírito podia voltar para o corpo. Tanto é que os túmulos, os selados antes de 3 dias, são selados após o 3º dia. Mas por que o Jesus foi selado? Porque os romanos queriam realmente acabar com a história de Jesus. Selaram de imediato, já fecharam o túmulo de Jesus de imediato. Mas o de Lázaro ficou aberto praticamente 3 dias, para alguém lá chorar, para alguém lá passar um tempo. No 3º dia, o espírito não voltou. No 3º dia, não aconteceu nada. Fecha, lacra a sepultura, coloca pedra, sela a sepultura. Após 3 dias, quando a esperança humana chegou ao fim, quando a esperança humana chegou ao limite, o Senhor se revela para entrar com providência e virar o cativeiro. Sabe o que é o nosso problema? É que nós queremos ver, mesmo Lázaro estando em casa ou na UTI, você quer ver
o Lázaro lá, na UTI, da demora, do que ver no túmulo do milagre, para a bênção acontecer. Sabe o que é o problema? É que quando a gente acha que está lá, estou vendo, eu tenho um certo controle, eu estou vendo, de uma maneira ou de outra, eu estou ainda conseguindo entender que a situação está sob controle do homem, mas quando chega aquele momento vai dizer, olha, agora só Jesus, chegou o tempo certo dele agir na nossa vida, crente. Às vezes nós somos surpreendidos com alguém que nos liga e diz, pastor, eu tenho um parente que está no hospital, pastor, tem um parente que sofreu isso ou aquilo, e a medicina chamou a família e disse, olha, agora só um milagre, só Jesus, a família fica desesperada. Por quê? Porque fugiu do controle do homem, fugiu da condição humana de resolver, querido, mas chegou agora na condição divina. Quando a pessoa fala agora é só Jesus, pode ter certeza, é o tempo certo, é o tempo perfeito, é o tempo kairós para ele agir na vida de quem está aguardando. Deixa eu ver quem dá para entender, dá para entender. Então, olha para alguém e diga, Jesus não tarda, nem falha. Ele chega na hora certa. Ah, pastor, mas está demorando a porta se abrir. Meu pastor, mas pastor, o negócio, por que é tão demorado? Me pergunta assim, vai à igreja em um coro bem forte, diga, pastor, por que demora tanto? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu tenho vivido, contemplado, recebido cada promessa dessa palavra na minha vida e na minha família. Eu tenho vivido isso, e eu tenho certeza que o teu Deus, em que você espera nele, na hora que ele estabeleceu, pelo seu próprio poder, ele vai virar o cativeiro. Ah, pastor, mas já cheira mal, já é de 4 dias, meu pastor, por que não foi antes? Meu pastor, por quê? Porque Deus não quis, meu filho, ele é soberano, ele é perfeito em tudo que ele faz. Uma coisa eu sei, quando chega a hora, outa papai, o que estava embaixo vai lá para cima. O que estava morto revive. O que não tinha mais jeito começa, querido, a florescer. Aquele que alguém dizia, essa daí está acabado. De repente Deus levanta, Deus projeta, Deus prospera e Deus honra. Ei, crente, espera o tempo perfeito do Senhor. Fácil não é. Lá vem Maria, lá vem Marta, em primeiro lugar, chorando, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Depois vem Maria, Jesus, diz Maria, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Maria vai dizer, Senhor, eu sei que o nosso irmão vai ressuscitar no último dia. Não, Marta, tu não está entendendo nada, Marta. Eu cheguei, e onde eu chego, eu trago vida. Onde eu chego, eu trago mudança. Onde eu chego, eu trago transformação. Ele chegou na tua vida hoje, chega na tua casa hoje, vai na tua frente, na tua casa hoje, para abençoar em nome de Jesus de Nazaré. Você pode crer? Dá para crer, dá apenas crer, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Verso 14, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Os planos de Marta e Maria, era que Lázaro fosse curado de uma enfermidade, curado de uma doença que foi rápida, a doença foi rápida, a doença chegou e de repente culminou na morte de Lázaro, foi muito rápida. Os planos de Marta e Maria era que Lázaro fosse curado. Os planos de Jesus era ressuscitar a Lázaro. Ei, os planos dele são maiores que os teus. Os pensamentos dele
são mais altos que os teus. Deus sabe o fim das coisas antes delas acontecerem. Deus sabe como vai ser lá no fim, antes do começo ser projetado. Deus sabe qual é o fim, o dia estabelecido por fim da tua prova, por fim da tua luta e a chegada da tua vitória. Você pode crer, você pode crer, você pode crer. Abre a sua boca e dê um glória essa noite. Glorifique, engrandeça o nome de Jesus. Os planos de Deus são maiores ou são diferentes do que os dos nossos. Isaías 55 fala isso, né? Jeremias 29 anos vai dizer, o Senhor fala, que os planos dele para nós, querido, são bons, agradáveis e perfeitos, são planos de paz e não de mal. A questão é que nós não sabemos esperar, e a nossa confiança é muito pouca. O problema da humanidade de hoje não é falta de fé, é falta de esperança, é falta de saber esperar. Porque esperar não é bom, esperar não é bom, mas espera, não é demora de Jesus, é capricho de Jesus no teu milagre. Quem pega a palavra, quem pega, é capricho de Jesus no teu milagre. Verso 36 e 37, estamos encerrando, vai dizer assim: então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, dizendo, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que esse não morresse? Final do capítulo fala, versos 45 e 46, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Irmãos, sempre vão existir dois grupos de pessoas, os que creem e os que não creem. Sempre vai ter alguém perto de você que vai duvidar, que vai jogar água fria no teu sonho, no teu projeto. Sempre vai ter alguém para dizer, desiste, acabou, não tem mais jeito. Está vendo mulher que não tem mais solução, é fato, não tem mais como mudar. Sempre vai ter duas classes de pessoas, os que creem, os que não creem, a multidão e os discípulos, os que seguem e os que são apenas coadjuvantes, aqueles que têm compromisso e aqueles que apenas criticam. Ei, permaneça crendo naquele que fez a promessa para você. Não dê ouvidos às vozes contrárias. Vai ter alguém que vai dizer, desiste, para, retroceda. Não retroceda, avança, porque vai ter vitória para você no final desse túnel. Quem acredita aí, meu filho? Oh Jesus de Nazaré. Para encerrar, olha para alguém e diga, não dê ouvidos às vozes contrárias, simplesmente permaneça crendo, porque se você crê, você verá a glória de Deus. Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Quem te viu embaixo, vai te ver lá em cima. Quem te viu, querido, lá no desempregado, no fundo do poço, vai ver você bem empregado, bem vestido, vindo para a igreja, dizendo, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, transformou meu lar, mudou meu casamento, porque Ele é fiel. Amém. Verso 44, 43, verso 43 e 44, e tendo dito isto, exclamou em alta voz, e disse, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E tendo dito isso, clamou em alta voz e disse, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, disse, desatai-o e deixai-o ir. Fica de pé em nome de Jesus. Fica a última lição para você e para mim essa noite. É que a obra que Jesus iniciou vai ser completa em nossa vida.
Dá para entender? Dá para crer? Dá para acreditar? Nada vai ficar na tua vida pela metade. Nada vai ficar em tua vida no meio do caminho. A obra vai ser completa. A obra vai ser completada com êxito e com triunfo. Estava morto, mas reviveu. Estava atado, mas saiu do túmulo. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Ele fez a obra completa. Ele fará a obra completa em tua vida. Tem profeta aí? Tem profeta? Tem profetisa? Diga para 3 ou 4 pessoas. Alguém precisa ouvir essa palavra. Para algum é jargão de crente, para outro é promessa. Diga para ela: olha, fica firme, aguenta firme, porque a obra em tua vida vai ser concluída com sucesso. É para quem crê. Pode sair do lugar e profetizar aí, vai. Pode sair do lugar. A obra em sua vida, que o diabo queira, que o diabo não queira, vai ser completa. Nada vai ficar inacabado, incompleto, inconcluso. Nada vai ficar, querido. Vai ser tudo completado com êxito, com perfeição, com maestria de Deus para a tua vida. Agora o segredo é: não desista, não desanima.